Graça e paz, meus queridos irmãos. É com imenso prazer, que começamos mais um culto de louvor, de gratidão, de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sou grato a Deus pela oportunidade que a mim foi dado nesta noite, para estar à frente desse culto glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu convido a você, e toda a sua família para neste momento nós possamos estar celebrando o nome do Senhor Jesus Cristo juntos, porque juntos somos mais fortes na presença do Senhor. E também esse culto é um culto voltado aos homens batistas, Estamos comemorando o dia do homem batista e para mim é uma honra, é uma gratidão servir ao Senhor junto com meus irmãos na Igreja Batista e de preferência IBVP. Sou grato ao Senhor Deus por tudo. Vamos fazer 8 anos já que estamos na IBVP e para nós tem sido momentos de alegria, momentos de felicidade, momento de harmonia, um momento na presença do Senhor, a qual nós adoramos o nome do Senhor, sentimos a sua presença, sentimos a comunhão com nossos irmãos, a comunhão com o Espírito Santo. E o lugar, sempre eu costumo dizer, lugar bom é aquele que a gente se sente bem. Então eu me sinto bem na Igreja Batista IBVP, junto com os meus irmãos. E para mim é uma honra, uma satisfação imensa, fazer parte desse ministério de homens batista da nossa igreja. Desde já eu quero parabenizar todos os irmãos da nossa igreja, os que fazem parte do ministério de homens, até mesmo aqueles que não fazem, mas frequentam a nossa igreja, seja ele membro da nossa igreja, seja ele congregado. Eu quero te parabenizar, meu querido irmãos, pelo teu dia, que nós possamos seguir forte, firme na presença do Senhor, porque o nosso alvo é Cristo. As lutas vêm, as tempestades vêm para nos abalar, mas a palavra do Senhor diz que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, tribulações, mas também ele disse, que nós tínhamos ânimos, porque ele estaria conosco todos os dias. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido a você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhe comigo essa leitura que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, que diz a palavra do Senhor. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amém? Então o Senhor vê o meu, vê o teu coração. Então vamos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela palavra, pela leitura, em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amados, queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, Pai, na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de te servir, por esse privilégio de te adorar, Senhor Deus, mesmo a humanidade passando por esse momento de tribulação, este momento, ó Deus, de angústia que todo o planeta Terra, Senhor Deus, está vivendo, mas que o Senhor Deus possa, ó Pai, continuar com as tuas mãos estendidas, ó Deus, sobre nossa vida, sobre o nosso lar, sobre nossa família, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que guarda. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor Jesus Cristo dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger. E assim nós cremos, ó Deus, que Tu estás conosco todos os dias, Pai. Abençoa, Senhor Deus, esse culto que se inicia nesta noite, Pai. Abençoa, Senhor Deus, também, ó Pai, todos os homens batistas, Senhor Deus, da Tua igreja, meu Pai. Não só da IBVP, Pai, mas de toda a igreja batista, Senhor Deus. Que neste momento, que neste dia se comemora o dia do homem batista. Que o Senhor Deus possa estar nos fortalecendo, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, dizer: eis-me aqui ao Senhor. Porque o Senhor Deus é grande, poderoso para nos ajudar
em todos os momentos, Pai. Fica conosco, recebe esse culto, recebe os louvores que irão louvar, os teus filhos que irão louvar, Pai, nesta noite. Que tudo que nós viemos fazer aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Meus queridos, eu também quero deixar um versículo especial para todos os homens batistas. No livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9 e o versículo 8. Que diz a palavra do Senhor: em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Amém? Então, que você possa permanecer firme, que você possa permanecer na comunhão do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia nós possamos nos limpar no sangue do Cordeiro, possamos nos lavar no sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro é quem nos purifica, aleluia, é quem nos dá vida, quem nos dá brilho, glória a Jesus. Por isso que somos homens valorosos, homens bonitos, né? Assim como o Senhor olhou, aleluia, para Samuel, glória a Jesus, o Senhor também olha para ti. O Senhor não vê como vê o homem, né? O Senhor vê o íntimo do coração. Então que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora com os louvores dos irmãos, em nome de Jesus. Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, engrandecer o nome dele, diante de todas as circunstâncias que estamos passando, ou que vamos passar. Vamos louvar então, independente de tudo. Amém? Amém. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim.
existe um espaço para nós no coração de Deus. Ele sempre está disposto a nos amar incondicionalmente. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.
Amém. Agora eu quero convidar a todos os homens, né, os homens batistas, os homens do ministério, para nós louvarmos ao Senhor e engrandecer o seu santo nome, porque a Ele a honra e a glória. Amém? Esse louvor é um louvor que nós já costumamos louvar na nossa igreja, e eu convido você para junto comigo nós fazermos um grande coral ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Um dia tudo isso aqui irá mudar e nós estaremos com o Senhor na glória celestial. Amém? Houve uma alegria. Aleluia. Dia Jesus, Ele voltará. Um dia sim me bastará. Um dia eu atenderei ao vinde do Senhor, e a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. Aleluia. A palavra do Senhor diz que eis que veio sem embora, guarda o que temos para ele mesmo comer a tua coroa. Aleluia. Que nós possamos seguir firmes e fortes, porque o nosso alvo é Cristo Jesus e a glória celestial. Amém? Oh, glória! E a força que atrai a mim é forte, não vacilarei. Ouvindo eu Jesus chamar, responderei. Estou, Senhor, a te louvar, louvando então eu partirei ao doce eterno lar, a casa do meu rei. E a gravidade eu vencerei, e face a face eu verei a Jeová. Glória a Deus, amém? Que Deus continue nos abençoando poderosamente. Puder ficar de pé, fique em nome de Jesus, que eu sei que estavam em pé nesse momento, mas tudo que nós fizemos aqui, Senhor, nessa noite é para o Senhor, não é para mim, nem para o pastor, nem para ninguém não, amém? Então vamos louvar a Ele. Glória ao nome de Jesus. Aleluia.
estamos presos. Paulo tá todo doendo. Silas eu também não dou, mas mesmo assim eu sou um adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vamos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. Esse dessa prisão ele não nos libertar. Com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí. Eu oro aqui, então começa assim. Majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, eterno, em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado. Mas o meu corpo não tem tanta região. Majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, eterno, em cima do mar. Silas acabou pra acontecer. O seu amor acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Ora agora no nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, eterno, em cima do mar. Olha, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere amarrou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, tem depressão que segura um adorador. Eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos para sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim, ó. Desceu da terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não brilha somente em ainda que ele mata, a vitória vai chegar. Ele mata, ele serve, sem dar explicação. Morreu o mundo inteiro, tá na palma de sua mão. E se ele for cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda ele pode caminhar. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura o adorador. Jesus chegou, chegou, Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura o adorador. Segura o adorador. Que segura o Milhares e milhares de anjos e voavam ao redor do trono, e voavam ao redor do trono.
revoava ao redor do trono de Deus. João viu os 7 taças de ouro, e no meio dos 7 taças, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Cante ao Senhor. Não era sonho, era realidade. Ouviu a cidade santa, para os que serão preparados. Quem tem ouvido ouça, meu Espírito já se deixa. Deus está rolando, se prepare para que tu veja. João viu e não mais pôde suportar, aleluia, todas estas maravilhas, preparada para os seus filhos, herdará todas essas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver, aleluia, o que foi morto e reviveu, e a morte lhe venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Aleluia, canta ao Senhor. Não era sonho, era realidade. Ouviu a cidade santa, para os que serão preparados. Quem tem ouvido ouça, meu Espírito já se deixa. Deus está rolando, se prepare para que tu veja. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor. Oh, beato de grande esplendor. Faça um grande coral, Senhor. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa da aleluia. Você já parou para imaginar como será a glória? A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Venha o Senhor frente a frente, bem forte, bem forte. Cantaremos naquele imenso coral. Adore, queria
crendo. Muito breve vai sair. Faça o meu coral. Muito simples e aqui muito sofrer esse corpo. Aleluia, aleluia. Cante bem forte. Onde está Jesus? Vem, aleluia. Mas para nós chegarmos ao Sião, é necessário nós estarmos em comunhão com os outros. Amém? Aí você vai cantar assim para o seu irmão que está do seu lado. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, aleluia, pela fé, naquela linda cidade de nós. Aleluia, aleluia. Senhor, frente a frente, cantaremos naquele imenso Glória a Deus. Nesse momento nós vamos ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo com o nosso irmão diácono, seminarista, né? Nosso irmão Wildenberg. Mas antes de eu passar a mensagem para o nosso irmão Wildenberg, eu quero deixar um versículo para a meditação de todos os homens de nossa igreja, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, que diz: em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Você possa meditar nessa palavra, que você possa crer que o sangue de Jesus Cristo é quem nos renova, é quem nos purifica, é quem nos dá o nosso brilho, esse brilho que o mundo enxerga em nossas vidas. É o brilho do sangue do Filho de Deus. Então, meus queridos, que Deus continue abençoando vocês poderosamente, né? Continuamos orando ao Senhor para que passe toda essa pandemia, que tudo volte ao normal e que nós possamos estar em comunhão na nossa igreja, nosso templo, adorando o Senhor Jesus Cristo, né? Eu não vejo a hora que esse dia chegue, pois confesso aos irmãos que eu estou com muita saudade de estar junto com os irmãos, poder nos abraçar, poder apertar a mão, poder chorarmos na presença do Senhor ali junto na nossa igreja, adorando o nome do Senhor. Eu creio que esse dia está perto, mas que nós possamos continuar orando, né, para que Deus possa assim continuar com as suas mãos estendidas e que tudo venha voltar ao seu normal. Amém? Deus abençoe a todos e agora vamos à parte principal do nosso culto, que é a mensagem do Senhor com o nosso irmão Wildenberg. Graça e paz, irmãos.
Estamos mais uma vez reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje que comemoramos o Dia do Homem Batista, eu quero falar sobre um homem que marcou a história de Israel, o rei Davi. E eu quero falar de algumas coisas que podemos tirar como lições na vida do rei Davi. E eu quero meditar juntamente com vocês no salmo que é referência da história de Davi, Salmo 51. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te compraze na verdade do íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde-me o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, e não repulses da tua presença, e nem retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Glória a Deus. O salmista aqui, Davi, ele expressa a sua adoração em arrependimento. Esse salmo aqui é um salmo que expressa arrependimento das suas transgressões, arrependimento do seu pecado. E eu quero falar a respeito deste homem, Davi, que se tornou rei de Israel. E foi chamado por Deus o homem segundo o seu coração. Um homem que dá esta temática que causa para muitos ainda controvérsias, dúvidas. Como Davi pode ser um homem segundo o coração de Deus? Como alguém como Davi, um homem mau, um homem perverso, um homem que foi traidor, adúltero, homicida, como alguém assim pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? E não foi chamado segundo o coração de Deus pelos homens. Não, Davi foi chamado segundo o coração de Deus pelo próprio Deus. E a gente entende que o Senhor, ele torna isso na vida de Davi, como ele, um homem segundo o coração de Deus, e não é levado a esse tema dele ter sido chamado assim pelo seu pecado ou pelas suas transgressões, nem tampouco pelo seu mérito de guerra, nem pela sua força, pela sua braveza, não. Davi não foi chamado segundo o coração de Deus por conta disso ou daquilo. Davi foi chamado segundo o coração de Deus porque Davi reconhece a soberania de Deus. Porque Davi reconhece que é imperfeito, que é pecador. Davi reconhece que precisa de Deus para a sua vida. E aí, quando Deus olha para Davi com um coração assim, com um coração quebrantado, com um coração contrito, como alguém que reconhece que precisa de Deus para ser transformado, para ser mudado,
Davi olha e vê diante de Deus a sua esperança, diante de Deus a sua mudança. E Deus olha para Davi e vê em Davi um homem sincero, um homem que precisa de Deus para a sua perfeição. Porque ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas significa procurar em Deus essa perfeição para o servir. Então, meus queridos, vamos entender como ser um homem segundo o coração de Deus. Já que estamos falando na temática para os homens, mas essa mensagem serve para todos. Como ser um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi não se eximou, não ficou livre de cometer pecados nem falhas. Davi, ele permanece sendo homem. Ele permanece sendo imperfeito, sendo falho, mas ele reconhece que precisa de Deus para melhorar, para ser mais fiel a Deus. E eu percebo aqui no texto em que nós lemos do Salmo 51, a gente percebe que Davi, ele diante de toda a história de rei de Israel, ele foi um homem que procurava aclamar a Deus, procurava buscar a misericórdia do Senhor, procurava buscar em Deus o arrependimento, porque Davi sabia que ele não tinha condições nenhuma humana de chegar diante de Deus, de estar na presença de Deus, pela sua falha, pelo seu pecado, pela sua transgressão. Por isso que nesse salmo, Davi ele pede para que Deus venha restituí-lo, para que Deus venha transformá-lo, para que Deus venha mudar totalmente a sua história de vida. E a gente percebe aqui que, baseado na sua petição, Deus ele derrama a bondade dele na vida de Davi. Davi ele não tenta esconder o seu pecado, nem tampouco diminuir a sua transgressão. E também Davi não tenta atribuir o seu pecado a uma circunstância ou a uma situação que ele não havia saída. Não. Davi, ele reconhece que o pecado foi culpa dele, tão somente dele. Davi também ele procura atitudes retas e sinceras diante de Deus. Não somente no comportamento, mas também em mudança de pensamento. E é isso que devemos fazer quando estamos envolvidos aí em um sentimento de culpa, em um sentimento de pecado. Devemos procurar atitudes retas e sinceras diante de Deus, pedir a Deus o perdão, pedir a Deus as suas misericórdias. Sermos como Davi, ter um comportamento sincero diante de Deus, reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, reconhecer que precisamos ser mudados por Deus. O ensinamento que Davi ele recebe de Deus é um ensinamento que transforma toda a sua personalidade, desde o íntimo até todas as suas atitudes de vida. Davi, ele passa a ser um homem moldado por Deus, um homem sanguinário, um homem perverso, um homem homicida, adúltero, um homem que era guerreiro. Davi passa agora a ter um sentimento de alguém que tenha compaixão, misericórdia, de alguém que tenha uma atitude de amor para com o seu, para com os da sua família, para com o próximo. Davi agora experimenta o amor de Deus. Experimenta viver dentro da vontade de Deus. Não apenas ser alguém que é seguidor de Deus ou que é discípulo do Senhor. Alguém que está dentro do exército de Deus. Davi agora, ele passa a ser um discípulo do Senhor amado. Alguém que Deus tem prazer.
alguém que está de acordo com a vontade de Deus. E Davi, ele vai trazer para nós alguns ensinamentos a respeito deste homem segundo o coração de Deus. Um homem que está dentro da vontade de Deus. Um homem que procura fazer o que agrada ao Senhor. E a gente vai perceber, dentro da história de Israel, um rei que agrada a Deus. Um rei que faz aquilo que o Senhor gosta, que é o culto a Deus. E eu percebo na história que o rei Davi era um rei que cultuava a Deus com devoção, com entrega. Um rei que cultuava ao Senhor com um quebrantamento diante de Deus. Davi, ele quebra todos os protocolos para estar na presença do Senhor. Davi, ele não se veste como um rei na presença de Deus. Ele se veste como um servo. Davi, ele se despede de todas as suas honrarias, de todos os seus méritos e se quebranta diante de Deus. E é isso que devemos fazer quando estamos diante de Deus, porque Ele é rei. Só Ele é rei. E Davi reconhece isso, que ele não era mais rei ali diante de Deus, que diante de Deus ele era servo, que precisava de Deus para ser transformado, para ser restaurado. Então, o homem segundo o coração de Deus, ele deve reconhecer que só Deus é rei. Só Deus é Senhor. Só Deus é soberano. Vamos perceber, queridos, que Davi, ele não usa os seus méritos, ele não usa as suas honrarias para servir a Deus. Ele serve como um servo de Deus. E o que devemos aprender na história desse homem que foi chamado segundo o coração de Deus? Devemos aprender que um homem segundo o coração de Deus tem algumas características, tem algumas atitudes que nós iremos aqui apontar, iremos aqui observar que são necessárias para ter esse mérito, para ser chamado assim. Nós, como homens, sermos chamados um homem segundo o coração de Deus. O que é que nós devemos fazer? O que que nós devemos fazer para sermos chamados assim? Qual é a nossa atitude? Qual será a nossa visão? Ou qual será o nosso comportamento para sermos chamados segundo o coração de Deus? E o primeiro comportamento, ou a primeira característica que eu quero apontar aqui é que o homem segundo o coração de Deus, ele reconhece que é pecador. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que pecou diante do Senhor. E é o que nós percebemos no Salmo. Davi, ele reconhece o seu pecado. Se você observar no versículo 2, Davi diz: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua transgressão diante de Deus, a sua iniquidade. E é isso que nós devemos fazer diante do Senhor. Reconhecer o nosso pecado. Reconhecer a nossa iniquidade. Porque só assim podemos ser conhecidos por Deus como um homem segundo o seu coração. Alguém que não reconhece que é pecador continua com orgulho, com soberba. Continua alguém vivendo no erro, vivendo nas suas falhas, porque ele não reconhece que o que ele faz é mal diante dos olhos do Senhor. Mas Davi, ele reconheceu que o que ele fez foi mal diante dos olhos de Deus. Segunda característica é que alguém, para ser chamado segundo o coração de Deus, deve se arrepender. Não apenas reconhecer que é pecador, mas deve se arrepender. No versículo 4, ele diz:
pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar e puro no teu julgar. Então Davi, ele se arrepende, ele sabe que há juízo para o seu pecado. Ele sabe que há a recompensa diante do seu pecado. Todo proceder diante de Deus, há uma recompensa. Há algo a sermos julgado. E Davi, ele sabe ali, e ele se arrepende, ele pede a Deus as suas misericórdias. No verso 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Davi, ele reconhece que precisa do arrependimento, que precisa se arrepender. A terceira característica é Davi, ele busca ser transformado. O homem que precisa de Deus, ele precisa de transformação. Ele precisa ser transformado por Deus para ser chamado segundo o seu coração. E Davi, ele sabe que diante daquela atitude ali de adultério, de assassinato que ele havia cometido diante de Deus, ele precisava ser transformado. Ele não era mais o homem do passado, ele queria ser um novo homem. Ele queria de transformação. Ele queria ser mudado por Deus. Por isso que ele diz no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele pede a Deus essa transformação. Ele pede ao Senhor essa mudança. Ele pede a Deus esta novidade de vida, para que ele venha a ser agora um homem novo, de novas atitudes, de novas ações, alguém quebrantado diante de Deus, alguém com espírito reto. E o que é alguém assim? É alguém que está em constância adoração a Deus, que não se abala com as circunstâncias da vida, que não se molda ou que não se quebra diante da sociedade. É alguém que está sempre firme diante de Deus, independente das tentações, independente das circunstâncias. Alguém inabalável, alguém com um coração puro diante de Deus, ou seja, alguém que não pensa na maldade, que não pensa em fazer o mal a ninguém, mas é alguém que está sempre disposto a fazer o bem. Davi, ele deseja também ser cheio de Deus. É outra característica que agrada ao Senhor. Alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo de Deus, que deseja estar sendo transformado pelo Espírito de Deus. Alguém que deseja ser cheio de Deus é alguém que está vivendo de acordo com a vontade de Deus. E a gente percebe isso, que o desejo de Davi era ser cheio do Espírito Santo de Deus. No verso 11 ele diz: não repuses da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. O desejo de Davi era continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a primeira coisa que você sente na vida quando você peca é o afastamento do Espírito Santo de Deus. E Davi, ele sentiu isso. Ele sentiu que o Espírito Santo de Deus tinha o afastado da sua vida quando ele pecou, quando ele transgrediu contra Deus. Então, meu querido e minha querida, peça sempre para ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus permaneça na sua vida, para que você seja completamente transbordado pelo Espírito Santo de Deus. O desejo de Davi aqui não foi o reinado, o desejo de Davi aqui não foi o trono,
O desejo de Davi aqui não foi de estar no governo, mas o desejo de Davi aqui foi ser cheio do Espírito Santo de Deus. Davi ele não queria que o Espírito Santo de Deus se retirasse sobre a sua vida. Porque a maior riqueza na vida do servo de Deus, na vida do homem, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Davi sabia que precisava disso na sua vida. E a última característica que agrada o coração de Deus, que é a primordial da vida de todo homem, é esse desejo que devemos ter. É esta satisfação que temos em servir a Deus. Foi isso que Davi ele desejou ali naquela oração do Salmo 51. E é isso que nós devemos colocar em nossas vidas como meta, como um alvo, que jamais devemos perder isso em nossa vida. Davi, ele diz a Deus que precisava ser restituído da sua alegria, a alegria da salvação. Então, ele diz aqui no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito voluntário. Davi, ele pede a Deus para que o Senhor continue restituindo a alegria da salvação. Porque quando o cristão ele perde essa alegria, a alegria da salvação, quando ele desanima, quando ele não quer mais servir a Deus com esta alegria, quando ele não quer mais servir ao Senhor com esta voluntariedade, ele perde todo o ânimo, ele perde toda a perspectiva de salvação, toda a perspectiva de vida eterna. Então, meu querido, que você possa pedir ao Senhor que Ele restitua em você esta alegria da salvação, este espírito voluntário que é criado em nós para servir a Deus com alegria, para estar diante de Deus, independente das circunstâncias, com esta voluntariedade, com essa disposição, com esta entrega, independente das circunstâncias, seja no momento de dificuldade, seja no momento de escassez, seja no momento de desemprego, seja no momento de enfermidade, continue servindo ao Senhor com alegria, com voluntariedade. Não sirva a Deus porque alguém da tua família serve, ou porque alguém pediu para você servir ao Senhor. Não, sirva a Deus com voluntariedade, com entrega. Sirva a Deus não pelo que Ele faz na tua vida, mas pelo que Ele é na tua vida. Sirva a Deus porque o Senhor, Ele é bom, porque as suas benignidades, porque as suas bondades, elas duram para sempre. Davi, ele deseja esta purificação, esta alegria, para ele ter um completo coração, um coração novo, um coração que sai do natural, que ultrapassa as questões e as situações. E é este ensinamento de Deus na nossa vida, no dia de hoje, é que nós possamos ser achados por Deus como homens segundo o coração de Deus, como pessoas segundo o coração de Deus, como alguém que Deus olha para nós e diz: achei um homem segundo o meu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus possa nos conservar com esta alegria, a alegria da salvação, a alegria em servir ao Senhor. Que você, meu querido e minha querida, jamais desanime, jamais entristeça em servir ao Senhor. Pelo contrário, se quebrante diante dele. Como Davi, que reconheceu o seu pecado, que reconheceu o seu erro, que reconheceu que precisa de Deus para ser mudado, para ser transformado. E eu quero aqui repetir mais uma vez das características que precisamos ter para sermos chamados segundo o coração de Deus. Devemos reconhecer o nosso pecado,
Devemos se arrepender e se lamentar do mal que nós cometemos. Devemos buscar a Deus para ser transformado. Devemos desejar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E devemos pedir a Deus a restituição da alegria da nossa salvação. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, Pai misericordioso. Deus, nesse dia, Senhor, nós pedimos a Ti, Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito. Deus, o Espírito que transforma, que muda, ó Deus, que foge ao nosso caráter, que foge ao nosso ser. E o Senhor cria em nós, Senhor, esse Espírito reto, esse Espírito inabalável. E nós possamos, ó Deus, ser chamados e ser reconhecidos pelo Senhor como homens, ó Deus, segundo o Teu coração. Que, ó Deus, somos imperfeitos, que somos falhos, mas que reconhecemos que precisamos do Senhor para mudar, para, ó Deus, termos uma vida, ó Deus, um comportamento melhor, para sermos pessoas melhores. Deus, sabemos, ó Pai, que diante das circunstâncias, que diante, ó Deus, das situações, muitas vezes queremos, ó Deus, agir pela carne. Queremos, ó Deus, tomar partido, mas, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser quebrantados pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, ou que agir pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne. Nos ajuda, Senhor. Nos quebranta a cada dia e que nós possamos a cada dia sermos, ó Pai, alguém que o Senhor olhe para nós e ache em nós homens segundo o Teu coração. Eu te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade, por mais um dia e que o Senhor continue sempre nos abençoando e nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e se